Queridos irmãos e irmãs, quando os convidei para iniciar este caminho de preparação, participação e lançamento de um pacto educativo global, nunca me passou pela cabeça a situação em que estava prestes a acontecer. A Covid acelerou e amplificou muitas das urgências e emergências que nós sentíamos e revelou muitas outras. As dificuldades sanitárias seguiram-se às econômicas e também aquelas sociais. Os sistemas educativos do mundo inteiro sofreram com a pandemia, tanto a nível escolar como acadêmico. Em todos os lugares, procurou-se implementar uma rápida resposta através de plataformas educativas informáticas, que evidenciaram não só uma acentuada disparidade de oportunidades educacionais e tecnológicas, mas também o fato de muitas crianças e adolescentes, devido ao confinamento e outras carências anteriores, terem sofrido atrasos no processo natural de desenvolvimento pedagógico. Segundo alguns dados recentes de algumas agências internacionais, fala-se de catástrofe educativa. É talvez forte essa expressão, mas fala-se de catástrofe educativa, pois cerca de 10 milhões de crianças poderiam ser obrigadas a abandonar a escola por causa da crise econômica gerada pelo coronavírus, o que agrava uma disparidade educativa já alarmante, com mais de 250 milhões de crianças em idade escolar excluídas de toda e qualquer atividade formativa. Perante esta realidade tão dramática, sabemos que as inevitáveis medidas sanitárias serão insuficientes se não forem acompanhadas por um novo modelo cultural. Essa situação fez crescer a consciência de que se deve imprimir uma reviravolta no modelo de desenvolvimento, para que esse modelo possa respeitar e defender a dignidade humana, e ele deverá partir das oportunidades que a interdependência mundial oferece à comunidade e também aos povos, cuidando sempre da nossa casa comum e protegendo a paz. A crise que atravessamos é uma crise geral, que não se pode reduzir nem limitar apenas a um setor, a uma área. É geral. A Covid tornou possível reconhecer de forma global que aquilo que está em crise é a nossa forma de compreender a realidade e de nos relacionarmos entre nós. Nesse contexto, vemos que não bastam receitas simplistas, nem mesmo os otimismos vãos. Conhecemos o poder transformador da educação. Educar é apostar, é dar no presente a esperança, que rompe os determinismos e os fatalismos, com que muitas vezes o egoísmo do forte, o conformismo do vulnerável e a ideologia do utopista se querem impor como único modelo possível. Educar é sempre um ato de esperança, que convida à comparticipação, transformando a lógica estéril e paralisadora da indiferença numa lógica diferente, uma lógica que é capaz de acolher a nossa pertença comum. Se hoje deixássemos os espaços educativos continuar a reger-se pela lógica da substituição e repetição, incapazes de gerar e mostrar novos horizontes, onde a hospitalidade, a solidariedade intergeracional e o valor da transcendência fundamentem uma nova cultura, não estaríamos talvez falhando
no encontro com a história, temos consciência também de que um caminho de vida necessita da esperança fundada na solidariedade e que toda a mudança requer um percurso educativo para poder construir novos paradigmas capazes de responder aos desafios e também às emergências do mundo contemporâneo, de compreender e encontrar soluções para as exigências de cada geração e de fazer florescer a humanidade de hoje e também aquela de amanhã. Pensamos que a educação seja um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. A educação é, sobretudo, uma questão de amor e de responsabilidade que se transmite ao longo do tempo, de geração em geração. A educação, portanto, se apresenta como um antídoto natural à cultura individualista, que às vezes degenera num verdadeiro culto do ego e no primado da indiferença. O nosso futuro não pode ser a divisão, o empobrecimento das faculdades de pensamento e de imaginação, de escuta, diálogo e compreensão mútua. O nosso futuro não pode ser esse. Hoje precisamos de uma renovada estação de compromisso educativo que envolva todos os componentes da sociedade. Escutemos o grito das novas gerações, que destaca a exigência e, ao mesmo tempo, a oportunidade estimulante de um caminho educativo renovado, que não volte a olhar para o outro lado, favorecendo graves injustiças sociais, violações dos direitos, pobrezas profundas e descartes humanos. Trata-se de um percurso integral, no qual se enfrentam as situações de solidão e de desconfiança quanto ao futuro, que geram entre os jovens a depressão, os vícios, a agressividade, a violência verbal, fenômenos de bullying. Um caminho partilhado, no qual não se é nunca indiferente diante do flagelo das violências e dos abusos contra os menores, aos fenômenos das meninas noivas e das crianças soldados, ao drama dos menores vendidos e escravizados. A isto se agrega a dor pelos sofrimentos do nosso planeta, causados por uma exploração sem cabeça e sem coração, que gerou uma grave crise ambiental e climática. Na história, existem momentos em que é preciso tomar decisões basilares, que imprimam marcas na nossa forma de viver e, principalmente, uma posição correta diante dos possíveis cenários futuros. Na situação atual de crise sanitária, repleta de desânimo e de perplexidade, pensamos que seja esse o momento de aderir a um pacto educativo global para e com as novas gerações, que empenha as famílias, as comunidades, as escolas e universidades, bem como as instituições, as religiões, os governantes, a humanidade inteira, na formação de pessoas maduras. Hoje, somos chamados a uma audácia necessária para ultrapassar visões extrínsecas aos processos educativos, superar as excessivas simplificações limitadas à utilidade, ao resultado padronizado, à funcionalidade e à burocracia, que confundem educação com instrução
e acabam fragmentando as nossas culturas. Em vez disso, somos solicitados a procurar uma cultura integral, participativa e poliédrica. Precisamos ter a coragem de gerar processos que assumam conscientemente a fragmentação existente e os contrastes que efetivamente carregamos conosco. A coragem de recriar o tecido de relações em prol de uma humanidade capaz de falar a linguagem da fraternidade. O valor das nossas práticas educativas não será medido simplesmente pela superação de provas padronizadas, mas sim pela capacidade de incidir no coração de uma sociedade e fazer nascer uma nova cultura. Um mundo diferente é possível e pede que aprendamos a construí-lo. Isso envolve toda a nossa humanidade, tanto a nível pessoal como comunitário. Apelamos de maneira particular em todas as partes do mundo aos homens e mulheres da cultura, da ciência e do esporte, aos artistas, aos trabalhadores dos meios de comunicação, para que possam aderir, também eles, a este pacto e com seu testemunho e trabalho possam ser promotores dos valores de cuidado, paz, justiça, bondade, beleza, acolhimento do outro e também de fraternidade. Não devemos esperar tudo daquele que nos governa. Seria infantil. Gozamos de um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e novas transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e no apoio das sociedades feridas. Hoje temos à frente a grande ocasião de expressar o nosso sermos irmãos, de ser outros bons samaritanos que tomam para si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios e ressentimentos. Um processo plural e poliédrico, capaz de nos envolver a todos em respostas significativas, onde as diferenças e as abordagens saibam harmonizar-se na busca do bem comum. Capacidade de criar harmonia. É disto que precisamos hoje. Por estes motivos, comprometemo-nos pessoal e conjuntamente. Primeiro, colocar no centro de cada processo educativo, formal e informal, a pessoa, o seu valor, a sua dignidade, para fazer emergir a sua especificidade, a sua beleza, a sua singularidade e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de estar em relação com os outros e com a realidade que a rodeia, rejeitando os estilos de vida que favorecem a difusão da cultura do descarte. Comprometamos-nos também a ouvir a voz das crianças, dos adolescentes e jovens, a quem transmitimos valores e conhecimentos, para construir juntos um futuro de justiça e de paz. Uma vida digna para toda pessoa. Terceiro ponto, favorecer a plena participação das crianças, das meninas e das jovens na educação. Quarto ponto, ver na família o primeiro e indispensável sujeito educador. Quinto ponto, educar e educarmos-nos para o acolhimento, abrindo-nos aos mais vulneráveis e marginalizados,
Sexto, empenhar-nos no estudo para encontrar outras formas de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso, para que estejam verdadeiramente ao serviço do homem e da inteira família humana, na perspectiva de uma ecologia integral. Sétimo ponto, nos comprometemos a proteger e cultivar a nossa casa comum, tutelando-a da exploração de seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios e apostando na utilização exclusiva de energias renováveis e respeitadoras do ambiente humano e natural, segundo os princípios de subsidiariedade e solidariedade e da economia circular. Queridos irmãos e irmãs, com coragem, queremos nos empenhar a dar a vida dos nossos países de origem a um projeto educativo, investindo as nossas melhores energias e também iniciando processos criativos e transformadores em colaboração com a sociedade civil. Nesse processo, um ponto de referência é a doutrina social, que, inspirada nos ensinamentos da revelação e no humanismo cristão, proporciona uma base sólida e uma fonte viva para encontrar os caminhos a percorrer na atual situação de emergência. Tal investimento formativo, baseado numa rede de relações humanas e abertas, deverá garantir a todos o acesso a uma educação de qualidade, à altura da dignidade da pessoa humana e da sua vocação à fraternidade. É tempo de olhar em frente com coragem e com esperança. Que para isso nos sustente a convicção de que habita na educação a semente da esperança, uma esperança de paz e de justiça, uma esperança de beleza, de bondade, uma esperança de harmonia social. Lembremos-nos, irmãos e irmãs, de que as grandes transformações não se constroem à escrivaninha, de jeito nenhum. Há uma arquitetura da paz, em que intervêm as várias instituições e pessoas de uma sociedade, cada qual segundo a sua própria competência, mas sem excluir ninguém. Por isso, temos que ir adiante, todos juntos, cada um como é, mas sempre olhando juntos para frente, para a construção de uma civilização da harmonia, da unidade, onde não haja lugar para esta pandemia ruim, que é a cultura do descarte. Obrigado.